associo, eu sei porquê, associo julho, agosto, como oficialmente temos de férias, mas eu sei que não é para muitas pessoas. Várias já começaram a tirar as suas férias, mas associo férias a caminhos, a novos caminhos. Mas se és de Coimbra e se tens viajado em Coimbra, então novos caminhos não são nada de novo para ti. Porque novos caminhos é o que temos tentado descobrir com as obras do metro, com aquelas semanas de provas do triatlo. Isso foi um verdadeiro desafio, como chegar de uma ponta à outra, sair pelo caminho normal, sair pelo caminho mais perto. Então pensar que outra alternativa é que há, que outro caminho é que há. E nesse sentido queria-vos fazer uma pergunta. O que é que há em comum entre o Capuchinho Vermelho, o Indiana Jones e o Senhor dos Anéis? O primeiro filme, A Irmandade do Anel. Aliás, a trilogia. O que é que há em comum entre o Capuchinho Vermelho, Indiana Jones e o Senhor dos Anéis? Andam todos atrás de alguma coisa. Tem uma missão. Ficção? Aquilo é verdade. Tem uma missão. Tem uma missão. E precisam de ir por onde? Há uma floresta. Precisam de ir por um caminho, não é? Precisam de escolher um caminho. A Capuchinho Vermelho, ela deu ouvidos ao lobo e foi por outro caminho, contrário àquele que a mãe tinha sugerido, e a sua avó foi engolida. É o que dá. O Indiana Jones, ele está sempre a resolver enigmas, que é para conseguir escolher um caminho, se bem que nem sempre há uma opção segura. Acho que todas têm risco, todas têm perigo. A Irmandade do Anel é um grupo de pessoas que é interessante, porque também têm um caminho para percorrer, só que eles escolhem o caminho que é o menos provável. Ou seja, eles têm de escolher consoante, porque eles vão ser perseguidos por um inimigo, e eles pensam, bom, o inimigo acha que nós vamos por aqui, por isso temos de ir por ali, temos de ir por outro caminho. E é interessante a maneira como eles tomam as decisões, porque eles tomam as decisões consoante no destino, ou seja, onde eles querem chegar. Eles tomam a decisão consoante aquilo que eles sabem acerca de si próprios e acerca do inimigo. E é desta forma que eles vão tomando as suas decisões. Nem sempre as mais sábias, mas é consoante aquilo que eles veem, consoante aquilo que eles sabem e consoante o destino onde eles querem chegar. E assim é o livro de Salmos. É a escolha de um caminho. São um grupo de pessoas a tentar chegar ao destino, mas qual é o caminho que elas tomam? E num caminho a pessoa é bem-aventurada ou feliz, como já tivemos a ver. Noutro caminho ela não tem futuro. Ela não vai permanecer. E no livro dos Salmos nós vemos que muitas vezes a pessoa não caminha sozinha. Ou seja, caminha em grupo e caminha com várias pessoas à sua volta que nem sempre são uma ajuda. E ela pode-se deixar influenciar por aquelas pessoas que não são uma ajuda e pode-se desviar do seu caminho. Há um caminho que leva à vida, há outro caminho que não leva à vida. E isto não é comum apenas nos Salmos, é normalmente a literatura sapiencial da Bíblia, ou seja, a literatura de sabedoria, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Esse tipo de literatura é acerca de dois caminhos, vida ou morte. Qual vais escolher? E hoje começamos com o Salmo 1, que é um salmo que fala acerca de dois caminhos. E é interessante que o Salmo 1 e o Salmo 2 são a introdução. Ou seja, se pensarmos no livro de Salmos como um livro em todo, às vezes pensamos que os Salmos são todos dispersos e isolados uns dos outros. Mas é interessante que o livro de Salmos começa com o Salmo 1, porque é o número 1. Não, mas é interessante por causa do seu conteúdo. O Salmo 1 e 2 dão-nos a introdução. E os restantes salmos lidam com este desafio de um povo ou uma pessoa a querer chegar a um destino rodeado de várias pessoas. Umas são uma ajuda, outras não são. E quando chegamos ao final do livro de Salmos, nós vemos que o povo chegou a um destino. E já vamos ver melhor isso. O que é que são os salmos? São músicas, são orações e são também acerca de Jesus. Então, cada vez que olhamos e lemos um salmo ou pensamos sobre um salmo, é uma música que ao mesmo tempo é uma oração. Mas a terceira coisa que devemos sempre pensar acerca do salmo é de que forma é que ele aponta
ou é cumprido por Jesus. Então o Salmo 1 diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vemos pelo menos dois caminhos, o caminho do homem feliz e o caminho do homem de palha. Estes dois caminhos, estas duas opções. Sendo tempo de férias, muitos de nós irão usar um telemóvel ou o GPS que já está no carro, não é? Para chegar ao caminho. E alguns de vocês, não conhecendo bem Portugal, poderiam colocar no GPS Montemor, porque querem ir ver o castelo. Colocam Montemor e começam a viagem. Passa a primeira meia hora, passa a segunda meia hora, chegam a 1h30 mais ou menos, e estão a passar por Santarém. Pensam assim: fogo, Montemor é mesmo longe. E passado 2h30 chegam a Montemor o Novo. E pensam assim: onde é que está há aqui um castelo, é o mesmo castelo? Onde é que estão os campos de arroz que me disseram que eu ia passar? O GPS assumiu que seria Montemor o Novo e não Montemor o Velho. Então é interessante como dois caminhos que parece que vão para o mesmo destino, de facto não vão. E são completamente diferentes. E podemos nos enganar. Eu sou daquelas pessoas que se enganam várias vezes. Sou daquelas pessoas que vai a um sítio e para ir a segunda vez já não se lembram. E a Ana é o oposto. Graças a Deus. A Priscila começou com esta questão: como se parece a vida boa? E por acaso era uma pergunta que eu tinha aqui: como se parece a vida boa? E é interessante já termos pensado sobre isto. Eu sei que há pelo menos uma pessoa aqui que diria o seguinte: vida boa é vida com uma enxada na mão. E todas as outras discordariam, certamente, não é? Mas como se parece o caminho deste homem bem-aventurado, deste homem feliz? E nós temos várias imagens sobre como se parece a vida boa. Várias delas no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Aquelas pessoas que aos 30 anos já não trabalham, que estão com aqueles carrões. Alguém junto de mim falou acerca de ter um Lamborghini, que essa que seria a vida boa. Os Salmos falam acerca de dois tipos de pessoas, falam acerca de dois caminhos. E o tipo de pessoa que teme a Deus, ou seja, que se relaciona com Deus, que acredita em Deus, e o tipo de pessoa que não quer saber de Deus, que rejeita Deus, de alguma forma. E normalmente estas pessoas que rejeitam Deus, nos Salmos aparecem com vários nomes: os ímpios, os pecadores, os escarnecedores. São tudo palavras sinónimas para dizer a mesma coisa: aqueles que rejeitam Deus. Em qual destas categorias te encaixas? Olhando para a forma como tens vivido e lendo o Salmo 1, onde é que achas que estás? Quem é que dirias que és? Quase poderíamos olhar para este Salmo 1 e torná-lo num teste para cada um de nós. O salmista começa por dizer quem é esta pessoa bem-aventurada. Ele vai dizer o que é que ela não faz. E ela não faz três coisas, não é? Ela não anda no conselho dos maus, ou dos ímpios, escarnecedores, pecadores. Não se detém no caminho dos maus e não se assenta na roda dos maus. E se és cristão, certamente sentes esta tensão de ouvir o conselho de pessoas que não querem Deus, que rejeitam Deus, de ouvir a sua opinião, de ouvir as suas decisões, como é que tomaram as suas decisões, de ouvir as suas prioridades. E vivemos nesta tensão de viver ao lado de pessoas que, não reconhecendo Deus, querem viver à sua maneira, e vamos ouvindo os seus conselhos e tentando também tomar as nossas decisões. E não é fácil. E não é fácil. Porque o cristão é chamado a rejeitar várias das coisas que ouve. É chamado a desafiar os conceitos que recebe. É chamado a rejeitar o ecumenismo, ou seja, que todas as religiões são boas em si e todas levam a Deus. Isso não é verdade. A Bíblia diz que isso não é verdade. Na prática, isso não pode ser verdade.
Seria o mesmo que dizer que todos os supermercados são iguaizinhos nos seus preços, na sua qualidade de produtos. Vocês iriam rejeitar, iriam dizer, não, eu para o pão prefiro este, eu para o peixe prefiro aquilo, eu para a carne prefiro aquilo. Outros iriam dizer, não, eu vou sempre ao mesmo, eu não quero ter trabalho e vou poupar tempo e de sempre ao mesmo. Iriam rejeitar porque todos são iguais. Iriam rejeitar também que, ou iríamos defender que o valor da vida é o mesmo para todos. Iríamos rejeitar várias noções em que nos levam a pensar que o valor da vida não é igual. Então sentimos esta tensão diária de fazer o que os outros fazem, pensar da maneira como os outros pensam. Depois da tentação de ouvir o que os outros têm a dizer sobre as suas decisões, há um aprofundar. Ou seja, há um deter, parar e ouvir e ficar no caminho dos pecadores. Ou seja, a vida começa a ficar complicada. Os horários de trabalho, os horários da escola começam a dificultar ir à igreja, começam a dificultar ter um tempo devocional e sentar e ler a Bíblia e orar. A pressão de querer ter um namorado ou uma namorada leva-nos a ignorar o facto de que a outra pessoa não é cristã. E queremos esquecer isso. E aquela pessoa a quem nos vamos unir não partilha o mais central da nossa vida, que é a nossa fé com Deus. Fé em Deus. Eventualmente chegamos a esta decisão de sentar na roda dos escarnecedores ou dos maus. E naquele tempo o sentar era um sinal de autoridade. Era um sinal de já sei tudo, esta é a maneira como eu vivo e até de ensinar aos outros como viver. Jesus várias vezes sentou-se para ensinar e as pessoas à sua volta. Esta é uma decisão mais quase permanente. Eu decidi, eu vou sentar, eu vou ficar. É quando vão à casa do vizinho ou do familiar e vão só para deixar algo ou só para dar um recado. E a pessoa, olha, não queres ver alguma coisa, não queres... E aquela insistência eventual, ok, e já sabemos, a partir do momento em que sentamos, vamos lá ficar durante um bom bocado de tempo. E assim é esta decisão de sentar. É aquele ponto em que dizemos assim, eu já sei tudo, eu já tomei a minha decisão, eu sou aquele burro velho que já não aprende línguas. Já tomei a minha decisão, agora é esta. Será que estamos neste ponto? Há quem descreva estes 3 níveis que o salmista diz como o pensar, o pensamento, o comportamento e a pertença, ou seja, o sentido de identidade. A pessoa que não faz isto é abençoada, é bem-aventurada, é feliz, mas a bênção tem um custo. Tem um custo. Porque os pecadores, os escarnecedores e os ímpios estão à nossa volta e nós temos de ir sempre tomando decisões no sentido de ouvir e rejeitar, de não parar, de não sentar. Será que vale a pena este custo? É uma das grandes questões. Isto é o que a pessoa não faz e depois vemos o que é que ela faz. E talvez a nossa expectativa fosse ver alguém aqui como a Madre Teresa de Calcutá. Alguém que faz muita coisa boa, alguém que se sacrifica. Mas o que é que ela faz? Versículo 2. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O seu maior afeto está na palavra de Deus. Não é interessante? O que é que a pessoa bem-aventurada ou feliz ou abençoada por Deus faz? Não faz coisas boas, necessariamente, mas o seu maior afeto está na palavra do Senhor. Esta pessoa ama o Senhor e tudo o que Ele é e aquilo que Ele diz, aquilo que Ele manda. Esta pessoa também pensa e reflete na palavra de Deus. Não é apenas um ouvir, é pensar e refletir. E pensar como é que eu vou aplicar isto no meu emprego. Como é que eu vou aplicar isto neste relacionamento com esta pessoa. Para tentar ser fiel ao Senhor. É aquela pessoa que faz a sua leitura devocional diária da palavra do Senhor. Como é que estão as nossas vidas de leitura devocional da palavra? Esta é aquela pergunta que traz bastante culpa. E falo por mim. Mas em vez de nos sentirmos esmagados pela culpa, podemos pensar de outra forma. Se não estamos a fazer uma leitura devocional, é porque provavelmente não estávamos a ter alegria nessa leitura devocional. Então algo está errado. E algo precisa de mudar. Porque é suposto estarmos a ler e de alguma forma encontrarmos satisfação
alegria naquilo que estamos a ouvir. Palavras de conforto, encorajamento e de exortação. Então seria melhor pensarmos dessa forma, porque algo está errado e algo precisa de mudar. A beleza desta vida é mostrada no versículo 3. E quem é agricultor talvez adore esta imagem, quem é artista talvez gostaria de pintar esta imagem do versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É uma árvore confiável, está lá, ela não vai embora, ela está ancorada. Ela dá fruto quando é a altura de dar fruto, ela não engana. Ela é diferente porque as suas folhas não murcham, permanecem com vida. Não há qualquer sinal de morte nesta árvore, nesta pessoa. Porque a ilustração é acerca de uma pessoa. E a ilustração muda no fim, de volta para a pessoa, quando diz as suas ações, os resultados das suas decisões são bem sucedidos. E este é o caminho do homem feliz, do homem bem-aventurado. Nos versículos 4 a 6 nós vemos o outro caminho, o caminho do homem de palha. Eu conheci pela primeira vez uma eira, não foi em Eiras, mas foi em Andorinha. A eira da Cacilda, vocês não sabem quem é a Cacilda. Eu não sabia que era uma coisa redonda, ela punha lá o milho, as maçarocas de milho, eu nunca gostei de maçarocas de milho. E eu não percebia bem porque aquilo ficava ali fora, supostamente para secar. Antigamente malhava-se, não sei se isso... Havia aquelas palavras que eu ouvia em Andorinha e não percebia. A moinha, o que é a moinha, sei lá o que é isso, vocês sabem. Mas é o quê? A eira, creio eu, que era para um processo de separação também, não é? Com a ajuda do vento, que levava aquilo que não tinha peso, levava aquilo que não tinha peso e deixava aquilo que tinha peso e que era importante e que de facto era útil. Ou pensei na Praia do Cabedelo, naqueles dias de muito vento, o que é que vemos? Alguns chapéus de sol a voar, não é? Aos trambolhões. E outros ficam ali bem ancorados, provavelmente com aquelas coisas que agora há de rodar e enterrar na areia, que é para ele ficar lá bem seguro. Mas é esta a imagem que nós vemos, esta comparação entre o homem feliz e o homem de palha. Aqueles que não são como o homem feliz são aqueles que andam no conselho dos ímpios, param no caminho dos pecadores e estão sentados na roda dos escarnecedores. São aqueles que rejeitam Deus. E há várias formas de rejeitar Deus. Há aquela pessoa que diz, não, eu não acredito que Deus existe, e isso é rejeitar Deus. E há aquela pessoa que diz, eu acredito que Deus existe, mas Ele não manda em mim. Eu vivo a minha vida como eu quero, porque Ele existe, Ele está muito longe. Ou aquela pessoa que diz, não, Deus existe e Deus está em tudo, e a maneira como eu me relaciono com Ele é consoante as coisas boas que eu faço. Nenhuma dessas pessoas está a acreditar em Deus, a confiar em Deus. Todas estão a rejeitar o Deus da Bíblia. São pessoas que ao longo da nossa vida vão aparecendo na nossa vida e várias delas vão ter muita substância, muito peso. Vão ser os nossos patrões, vão ser os nossos colegas, vão ser os nossos familiares, vão ser os nossos vizinhos. Algumas delas vão mandar em nós, outras vão nos aconselhar, outras estão na periferia. Mas várias delas vão ter muito peso na nossa vida. Mas no fim, elas não vão ter peso nenhum. Elas são um homem de palha. Elas são uma moinha que vai voar e que não vai ficar. São pessoas que na nossa vida podem ter muita influência agora, mas no final são vazias de qualquer significado. As pessoas que vão por este caminho não vão encontrar outra fonte de alegria. Só há um caminho para a alegria, para a vida. E depois é curioso que no final onde é que elas não vão estar? No versículo 5, no futuro, no final, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, futuramente onde é que estas pessoas não vão estar? No juízo. Elas não vão permanecer, não vão aguentar serem julgadas, vão falhar. E elas não vão estar na igreja, na congregação dos justos. Elas não vão estar lá. Antes, elas pareciam-se como as pessoas mais poderosas e influentes, as que tinham peso. Agora, elas são leves demais para se aguentarem. O livro de Salmos termina com o Salmo, alguém sabe? 150.
E é interessante, eu vou só ler alguns versículos para vos dar esta imagem do Salmo 1 e do Salmo 150. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, no seu local. Louvai no firmamento a obra do seu poder, louvai com os seus poderosos feitos, louvai consoante a sua muita grandeza, louvai ao som da trombeta, louvai com saltério e com harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes, todo o ser que respira louva ao Senhor. Aleluia. E se fôssemos ler o Salmo 148 e 149, a ideia é a mesma. Todas estas pessoas, no fim, vão estar na presença de Deus a louvar o Senhor. Eu sei que a Lídia gosta muito deste salmo porque há vários instrumentos. E a Lídia gosta de ter vários instrumentos a louvar o Senhor. No fim, não vão estar aqui aquelas pessoas que poderão ter tido muita influência e poder durante as nossas vidas, mas que no final vão ser bastante leves, elas não vão permanecer nesta comunidade. Ao longo da viagem, que este versículo 6 nos possa servir de conforto, porque nós estamos nesta viagem. E alguns de nós ainda estão na escolha do caminho, talvez. Mas no versículo 6 dá-nos este conforto. O Senhor conhece o caminho dos justos. Ou seja, aquele caminho que é o mais difícil, que sentimos esta tensão diária de estar com outras pessoas, de sermos desafiados na nossa fé. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos, é melhor que o GPS. É melhor que o GPS. Ele não nos deixa, se sabemos que é para Monte Moro Velho, Ele não nos manda para Monte Moro Novo. Ou, às vezes, quando temos aquela rota no GPS e nos desviamos, o que é que acontece? O GPS vai nos estar sempre a dizer para dar a volta, dar a volta, dar a volta, dar a volta. O Senhor é melhor do que isso. Ele conhece o caminho dos justos. Talvez vocês estejam a sentir uma carga nos ombros. Ao ler este salmo e pensar, eu preciso de ser melhor. Eu preciso de fazer melhor para ser este homem bem-aventurado. Porque eu nem sempre me alegro na palavra de Deus. Eu nem sempre tenho o meu tempo devocional. Eu nem sempre, depois de ler a Bíblia, penso assim, estou energizado e pronto para uma nova semana de trabalho. Eu nem sempre falo a defender a minha fé. Eu nem sempre tomo as melhores decisões de acordo com a Bíblia. Mas se calhar podíamos ver isto como, se calhar nós por vezes somos mais como o homem de palha do que como o homem bem-aventurado. Quem é que poderia ler este salmo, o Salmo 1, e aplicá-lo de forma perfeita à sua vida? Quem é o homem que nunca andou no conselho dos ímpios, não se teve no caminho dos pecadores, nem se assentou na roda dos escarnecedores? Quem é o homem cujo prazer esteve sempre na lei do Senhor e na sua lei meditou e aplicou de forma perfeita a lei do Senhor? Quem é este homem? Que é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Parece ser Jesus. Ele parece ser este homem bem-aventurado. Jesus fez tudo bem. Ele é este homem. Ele pode cantar este salmo. Mas por outro lado, parece que vemos coisas na vida de Jesus que... Porque este salmo parece dizer, olha, se fores por este caminho, se não ouvires, não parares, não te sentares, se o teu prazer, os teus afetos estiverem na lei do Senhor, tu vais prevalecer e parece que vai correr tudo bem. Mas onde é que a vida perfeita de Jesus o levou? Levou-o até à cruz. Levou-o a ser... A sua vida foi dispersa como palha. Ele morreu na cruz. Porquê? Porque Ele é o bem-aventurado, que ao mesmo tempo torna-se no homem de palha para nós não termos de ser o homem de palha. Ele foi afastado de Deus para nós não termos de ser afastados de Deus. Por isso é que Ele ficou naquela cruz.
e entregou a sua vida no nosso lugar. Para quê? E esta oferta do Evangelho é para que nós possamos tomar esta decisão de confiar nesta pessoa, neste bem-aventurado, e aí sim entrarmos neste caminho. É difícil alegrarmos na palavra de Deus sem antes nos alegrarmos em Jesus. E se calhar, se há um problema no nosso tempo devocional, é porque não estamos a lembrar quem é Jesus. Não estamos a ter o amor grato daquilo que Ele fez por nós. E isso sim deve nos impelir, deve nos encorajar para depois ir para a sua palavra. A Capuchinho Vermelho recebeu indicações, ela não foi capaz de as cumprir. Ela ficou indefesa perante o lobo. Indiana Jones tinha um rapazinho que não era uma grande ajuda, acho eu. Ele precisava de uma cena assim para carregar o acelerador, ele não chegava ao acelerador. Ele tinha uma mulher, acho eu, que não acreditava muito nele também. Muito crítica das suas decisões. Mas no Senhor dos Anéis vemos um grupo grande de pessoas que têm uma missão, destruir aquele anel. E o grupo separa-se a determinada altura. E um grupo fica a batalhar contra os grandes exércitos, para que o outro grupo mais pequeno possa continuar. E nesse grupo mais pequeno temos o Frodo, o Sam e o Gollum. E o Frodo é aquela pessoa que precisa de chegar lá e destruir o anel. Ele tem duas pessoas à sua volta. Uma é uma ajuda, é o Sam, que está a encorajá-lo a continuar. A outra pessoa é o Gollum, que quer o anel para ele. De certa forma é uma pequena ajuda porque vai indicando, dizendo mais ou menos o caminho, mas no fundo ele quer o anel para ele. E aqui temos quase a imagem da vida cristã. Uma viagem, um caminho difícil de fazer, com pessoas que podem ser uma ajuda, com pessoas que não vão ser uma ajuda. E eu diria que é graças ao Sam que o Frodo chega ao final da sua missão. Ele precisou de alguém que se sacrificasse por ele. E esta é a história que a Bíblia tem para nós. É que nós temos alguém que entregou a sua vida por nós para nós podermos fazer este caminho. A pergunta, onde está a nossa alegria e satisfação? É uma boa pergunta para fazermos neste salmo. Como seria se fôssemos uma igreja cheia de pessoas gratas a Jesus, lembradas do seu sacrifício no nosso lugar? Vivendo agora sabendo plenamente que vivemos livres da condenação de Deus. Em Cristo nós não temos a condenação de Deus. Certos de um final, como o Salmo 150, a louvar o Senhor. E que este Salmo, o Salmo 1, possa reacender em nós este amor grato a Deus, pelo seu Filho, pela sua palavra. E que isto nos possa fortalecer para vivermos diariamente vidas de tensão, com pessoas à nossa volta a dizer coisas que não são uma ajuda. Coisas que devemos rejeitar, coisas que devemos desafiar e também oportunidades de testemunhar acerca da nossa fé. E que as nossas vidas possam exibir mais das marcas desta pessoa bem-aventurada ou feliz, que é Jesus. Vamos orar. Querido Deus, queremos confessar que não temos vivido vidas de acordo com este salmo que acabamos de ler. Nós queremos ser esta pessoa bem-aventurada, mas nós encontramos em nós dificuldades para sermos esta pessoa bem-aventurada. Nós encontramos, às vezes, dificuldades de ter todo o nosso prazer na Tua lei, na Tua palavra. Nós temos dificuldades em meditar na Tua palavra e fazer boas aplicações da Tua palavra para as nossas vidas, para tomarmos decisões, para estabelecermos prioridades. Nós pedimos-te perdão porque, na verdade, nós somos mais como a palha que o vento dispersa. E, Senhor, queremos agradecer-te porque este salmo não fica sozinho. Este salmo aponta-nos para alguém. Este salmo aponta-nos para Jesus, que o viveu de forma perfeita, mas que ao mesmo tempo sofreu as consequências
desta vida que não te obedece, que é a nossa vida. Jesus recebeu o castigo que nós merecemos para nós podermos ter paz contigo e podermos viver vidas sem o peso da condenação de estarmos afastados de ti. Obrigado por esta oferta, que é uma oferta a cada um de nós. Obrigado por aqueles que já responderam a esta oferta e estão a viver vidas boas, no sentido em que são bem-aventuradas, no sentido em que são felizes, no sentido em que estão seguras na tua mão, no sentido em que tu conheces o seu caminho, de agora até ao fim. Agradecemos-te por essas pessoas e pedimos que as possas fortalecer. Oramos por aquelas pessoas que talvez não tenham ainda tomado uma decisão. E, Senhor, oramos para que todos nós possamos focar na pessoa de Jesus e ver a sua oferta por nós e alegrar-nos naquilo que Ele fez por nós. E, Senhor, oramos que enquanto igreja possamos continuar este caminho do Salmo 1 até ao Salmo 150, de caminharmos contigo em caminhos difíceis e desafiantes, mas que a nossa satisfação possa estar em ti. Ajuda-nos a continuar. Nós pedimos-te em nome de Jesus.